Olá, queridos amigos, boa noite. Que a doce paz de Jesus esteja presente no coração e no lar de cada um de vocês. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é dia 18 de maio de 2021, terça-feira. E como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado, o nosso estudo do Evangelho. E o estudo do Evangelho, ele serve também como uma preparação espiritual para quem está fazendo parte da reunião de vibração, de irradiação, que é uma reunião de tratamento. Serve para os trabalhadores da nossa casa entrarmos nesse clima espiritual e para aqueles que serão assistidos também começarem a ser embalados por essa mensagem do Evangelho. Nós vamos cumprimentando a Márcia, o Pedro, a Maria Aparecida, a Sueli. Os amigos vão chegando devagarinho e é uma alegria muito grande estarmos juntos. Nós vamos, para a nossa preparação da noite de hoje, vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri na mensagem 49, exortados a batalhar. Exortados a batalhar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, repetindo a mensagem. Essa mensagem foi dada está no Evangelho de Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, exortados a batalhar. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto, os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho. Os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada, com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Senhor, nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, como todas as terças-feiras, buscando compreender a essência da Tua mensagem, a luz da doutrina espírita. E vamos dando início, rogando a esses emissários do bem, que possam estar conosco, para nos auxiliar, abrindo nosso entendimento para essa mensagem reveladora. Obrigado, Senhor. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que bom, estamos juntos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Adília. Que bom
Queridos amigos, estamos aqui ao vivo também. Entraremos ao vivo também aqui pelo Instagram. Iniciaremos também a nossa transmissão pelo Instagram, Facebook, Instagram, Leila Rocha de Oliveira, 18 de maio de 2021, direto do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, a cidade das flores. Estamos em pleno outono, se encaminhando para o inverno, mas as flores continuam exuberantes em nossa cidade. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 5, esse capítulo é um capítulo longo, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E nós começamos a ver agora as instruções dos Espíritos. E nós aproveitamos, antes de iniciar, mandando um abraço também para a Dília, para a Tassimara, para a Sandra. Que bom, estamos juntos, formando essa grande rede, a nossa grande família do SEAC, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Mas essa mensagem, Instruções dos Espíritos, que nós vamos ver hoje, ela foi dada pelo Samson, que foi um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. E essa mensagem data de 1863. O Samson, quando estava ainda entre nós, encarnados, ele fazia parte, podemos dizer, do primeiro centro espírita, que foi a Sociedade Espírita de Paris, criada, fundada por Kardec, por um grupo de amigos, e o Samson já havia se comprometido: se eu desencarnar primeiro, me evoquem, que eu quero estar aqui, não somente como um encarnado, mas também poder trazer as experiências agora como desencarnado. E foi o que aconteceu. Ele vem, através de um médium da sociedade, trazer a sua mensagem, agora lá do plano espiritual. Boa noite, Ingrid, que bom, seja bem-vinda, minha querida. Jesus sempre no seu lar. E nós vamos ver hoje um tema forte, um tema que mexe com as nossas emoções, porque muitos, e nesse momento pelos quais estamos passando, quantos lares estão passando por esse momento de testemunho. É um momento impactante. Nós sempre temos recebido tantas mensagens, tantos pedidos. E hoje nós vamos ver no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 21, que fala sobre a perda de pessoas amadas e, mais ainda, mortes prematuras. E o Samson, ele nos traz esse tema que mexe com as nossas emoções, dizendo: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Samson nos traz essa mensagem profunda. Quantos agora tiveram seus lares abalados por aquela pessoa amada já não estar presente? E quantos também vendo a vida, às vezes, de um ente tão jovem
bebezinho, criança, um adolescente, um adulto jovem, enquanto outros daquela mesma família, que é o que Sansão diz, às vezes aquele que já está com a saúde debilitada, que já está cansado, o corpo físico já não tem mais o vigor, permanece, e aquele ainda jovem é arrebatado. As dores se fazem presente nos corações maternos, nos corações paternos, dos familiares que aqui ficaram. E ele procura explicar para que possamos ter essa compreensão dos desígnios de Deus. Porque nós não compreendemos. Muitos, como ele diz, podem dizer assim: Deus não é justo. Mas nós não conseguimos ainda, nas nossas limitações, compreendermos os desígnios de Deus, compreendermos a justiça de Deus para dizermos se Deus é ou não é justo. As leis de Deus, elas são perfeitas. E Sansão prossegue dizendo o seguinte: humanos, porque ele já é um espírito desencarnado, e ele fala assim: humanos, vocês que estão na terra, vocês que estão num corpo de carne, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra à terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, melhor dizendo, muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, porque numa situação dessa, às vezes alguém se manifesta dizendo: foi uma fatalidade. Mas o que Sansão quer nos dizer, procurar nos explicar para que possamos ter essa melhor compreensão, situações dessa natureza e que nós não conseguimos compreender, acreditando que ali foi um mal que aconteceu, mas ele diz: para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, é necessário que nos elevarmos acima desse nível que nós nos encontramos, ainda no terra a terra, ligados ainda às preocupações somente materiais. Ele diz: a sábia previdência, a inteligência divina, onde a gente pensa ser uma fatalidade, na realidade está tudo dentro das leis perfeitas de Deus. Mas ele diz: como que você quer avaliar a justiça de Deus pela vossa? Nós ainda, seres tão imperfeitos, que ainda cometemos tantos deslizes, não temos possibilidades. As leis humanas ainda são tão imperfeitas diante das leis de Deus. E ele pergunta, continua questionando para que a gente pare, que a gente reflita. Podeis supor que o Senhor dos mundos, que é Deus, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Ora, Deus que é amor, que é bondade, a justiça, a perfeição absoluta, ele não iria ter bom humor, mau humor. Hoje eu estou mal-humorado. Hoje eu quero lançar sobre a terra a dor, a tristeza. Não. Deus é perfeição.
nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Nós é que ainda não conseguimos compreender. E eu entendo, é difícil conseguirmos, com a nossa visão ainda tão limitada, ampliarmos esse entendimento para podermos ter essa compreensão. Mas ele diz, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Sansão, o espírito Sansão, que traz essa mensagem em 1863, século XIX. Paris do século XIX. O espírito nos traz essa mensagem para que a gente possa ter essa melhor compreensão, e é uma mensagem que continua sendo muito atual. Capítulo 5, item 21. Capítulo 5, item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É um tema atualíssimo. Não há um momento sequer que não retorne à verdadeira vida, que é a pátria espiritual, que é o mundo espiritual, que não retorne. Alguém jovem ainda, às vezes um bebezinho, uma criança em eternidade. Mas ele prossegue nos falando sobre esse tema para que a gente possa ter uma melhor compreensão. E ele diz, se nós observarmos melhor, nós vamos compreender que as dores pelos quais passamos, ela tem uma razão regeneradora. O nosso planeta, ele está na segunda escala evolutiva. A maioria de nós que nos encontramos agora refletindo sobre essa mensagem, sabemos disso. Éramos um planeta primitivo, estamos agora nessa segunda escala evolutiva, planeta de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração, para um mundo regenerador. Mas para isso é necessário que grandes reboliços aconteçam. Essa mudança não é como muitos pensam, que vai ser um cataclisma, às vezes um terremoto que irá destruir quase todo o planeta. Não, mas há essa mudança impactante, essa razão regeneradora. Nós estamos em pleno rebuliço. O planeta está passando por esse momento, entrando nesse planeta de regeneração. E em função disso, as dores estão presentes. Difícil o lar que não tenha algo para dizer. Difícil a família que não tenha algo a lamentar. Lágrimas a serem vertidas. E ele diz, e os vossos miseráveis interesses, se nós tivéssemos essa compreensão de compreender o porquê dessas dores, esses interesses se tornariam secundários. Nós não nos preocuparíamos. Mas o Sansão prossegue. Crede-me, acreditai em mim, diz o Espírito. A morte é preferível e é forte, muito forte, isso que ele vem colocando agora.
mas serve para a nossa meditação. Ele diz, crede-me, acreditar em mim. A morte é preferível. Numa encarnação, e ele dá um exemplo, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. O Espírito, ele vem justificando, não quer dizer todas as situações, ele está dando um exemplo, uma possibilidade de situações que às vezes podem acontecer daquele espírito que está se encaminhando no caminho equivocado, buscando às vezes companhias que podem conduzi-lo a dores, a sofrimentos muito grandes, podem fazer com que aquela mãe que tanto ama aquele filho se desespere ao ver o caminho que o filho está seguindo. E o Samson dá um exemplo de situações que possam acontecer nesse caminhar, o que podem os benfeitores, com a permissão de Deus, para não comprometer mais ainda aquele espírito encarnado, não comprometer débitos, aumentarem os débitos, ele retorna, tendo a oportunidade de, ao voltar novamente, a verdadeira vida, que é a vida espiritual, ele vai ali, ele vai ter um tempo de reflexão, de orientação, vai ter os benfeitores amigos para auxiliá-lo, para orientá-lo e mais adiante ele voltar agora com novos pensamentos, com novas oportunidades. E aqueles corações de mãe que aqui ficaram sofrendo, angustiados, mas para aquela própria mãe foi uma oportunidade para não ver o seu filho ter uma queda vertiginosa. Recentemente, ouvindo uma live, uma mãe se pronunciou dessa forma: Deus levou meu filho, mas para que ele não errasse mais. Ela, como mãe, o coração materno, sofria, mas ela conseguiu compreender a justiça de Deus. Ela sabia que para aquele filho jovem, o seu retorno foi uma oportunidade. Mas Samson continua nessa mensagem, dizendo frequentemente: a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. A mensagem do Espírito Samson, ela prossegue, mas a semana que vem nós daremos continuidade a ela. Capítulo 5 do Evangelho, o item 21. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E ele coloca: partiu o espírito, mas não foi vítima de uma fatalidade. Deus, na sua justiça, na sua sabedoria, achou
esse momento é o melhor momento para ele retornar. Porque a verdadeira vida é a vida do Espírito. O Espírito é que é eterno, o Espírito é que é imortal. O tempo que iremos permanecer aqui, nessa escola que é o planeta Terra, né? Como um aprendizado, somos alunos numa escola, esse tempo pode ser relativamente curto, pode ser médio, pode ser mais longo, mas diante da eternidade é praticamente nada, é menos que um segundo. Logicamente que devemos aproveitar ao máximo, com muito equilíbrio, com muita seriedade, com muita vontade para, ao voltarmos como aqueles alunos vitoriosos. Fomos aprovados, passamos no teste, fomos aqui testados, mas compreendermos, a vida é apenas menos que um segundo diante da eternidade. E quando nós começamos a pensar dessa forma, isso vai acalentando os nossos corações. Sabermos que vamos nos reencontrar, saber que mesmo durante o nosso repouso do nosso corpo físico, quando estivermos dormindo, podemos encontrar esses entes queridos. Não fisicamente, mas vamos encontrar como? Em espírito. E ao acordarmos, muitas das vezes nós lembramos esses encontros, outros ficará aquela sensação, aquela lembrança gostosa, aquela coisa suave que nos acalenta a alma. Nós despertamos lembrando, esta noite eu estive com o meu ente amado, eu estive com o meu ente querido. Não importa se encontramos, se não encontramos, mas a verdadeira realidade é a morte não existe. Em breve teremos a oportunidade de estarmos juntos a esses seres amados. Queridos amigos, nós vamos encerrando a nossa live, mas daqui a 5 minutinhos daremos continuidade à nossa reunião de irradiação e vibração, que é toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. Aos trabalhadores da nossa casa espírita, nós vamos daqui a pouquinho nos reunirmos, cada um em seus lares, para, junto com esses emissários do bem, doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E para aqueles que nos acompanham, que estão em tratamento, mantenham-se em sintonia, coloquem a sua garrafa de água para ser magnetizada, podem deitar, se dormir não tem problema, coloquem uma música suave, podem ler uma mensagem do Evangelho, abram os corações para receber. Os emissários já estão aí apostos junto de vocês. Amanhã, quarta-feira, 20 horas, Poesia dos Imortais, aguardamos vocês. E quinta-feira é o nosso curso, Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Quem desejar alguma orientação, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. O WhatsApp eu vou dizer daqui a 1 minutinho, mas aproveitando para lembrar a vocês, quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram, SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos nos unir nessa grande rede de trabalho de amor. Jesus, conta conosco. O WhatsApp do nosso Centro Espírita é o 19, que é o DDD 19. E o celular 99341 6316. 1999 341 6316. Que a doce paz de Jesus permaneça no lar
no coração de cada um de vocês. Um abraço para Erli, para Marli, para Anne, para Marilza, para Cida, para Rosa, eu acho que é Rosa. Sintam-se todos super abraçados. Até amanhã. E agora a nossa reunião de vibração é à distância, de 8h30 às 9h30 da noite. Boa noite, Eudócia. Até daqui a pouquinho.